pessoal! Eu sou a professora Marcela Paz e na aula de hoje vamos aprender sobre mutação. Nessa aula vamos aprender o que é mutação, quais são os principais tipos de mutação e quais são as causas de mutação no DNA. Quando observamos essa coloração de pássaros, vimos que existe uma grande variedade entre eles, né? Que muitas vezes pode variar na forma do bico, dependendo da espécie, ou intraespecífico, a gente tem essa variação de cores. Quando observamos os peixes, a gente também tem uma grande diversidade de cores, uma grande diversidade de hábitats, hábitos de alimentação. E quando observamos os humanos, por exemplo, nós também vimos essas grandes diferenças. E de onde vêm as diferenças entre as espécies? Seja as espécies animais, vegetais, de fungos, de bactérias. De onde vêm as diferenças? As diferenças vêm de processos mutacionais. Esses processos mutacionais eles ocorrem nos indivíduos e essas mutações elas ficam fixadas na espécie, né? Porque possivelmente elas dão algum caráter adaptativo importante. Então, quando a gente pensa em conceito de mutação está relacionado com mudanças na sequência dos nucleotídeos em grandes regiões do genoma ou em um organismo. E a gente tem dois grandes grupos de mutação, né, que são as mutações gênicas. Essas mutações gênicas são aquelas mutações pontuais, em que a gente não consegue observar no microscópio. E temos as mutações cromossômicas. As mutações cromossômicas, elas envolvem uma grande quantidade do genoma. É uma quantidade tão grande que a gente consegue observar por microscopia normal, né, microscopia óptica, ou por técnicas de citogenética chamada de citogenética molecular, que a gente consegue visualizar também. As mutações, elas podem ser classificadas de acordo com a sua localização. Então, de acordo com a sua localização, elas podem ser somáticas ou germinativas. Vamos explicar mais para frente. A gente tem uma variação na expressão fenotípica, o que seria isso? Seria as alterações que nós temos no DNA e suas consequências na proteína e, consequentemente, suas consequências fenotípicas, né? Seja, por exemplo, na coloração de uma pena, no tom de pele de um ser humano, enfim. E quanto à origem, então as mutações elas podem ter uma origem espontânea, acontecer sem nenhuma ação do ambiente, e podemos ter mutações induzidas, e também nós vamos ver cada uma delas direitinho ao longo da nossa aula. Temos dois termos importantes, né, que precisamos compreender. Primeiro é a frequência de mutação ou frequência alélica, que é a proporção dos alelos na população. Então, por exemplo, a gente tem a frequência do melanismo em leopardos. Essa frequência de melanismo para coloração negra, nós temos a frequência alélica de 50%. E temos um outro termo importante que está relacionado com a taxa de mutação. Essa taxa de mutação é a taxa na qual novos alelos são formados. E a gente tem em seres humanos, por exemplo, uma taxa média de 1 vezes 10 a menos 5 a 1 vezes 10 a menos 6 mutações por gene por geração. E essa taxa de mutação, ela varia muito, né? E ela varia, por exemplo, em relação ao tamanho do gene. O maior gene que a espécie humana tem, descrito até então, é o gene da distrofina, que é uma proteína relacionada com a manutenção na verdade, com a sustentação do tecido muscular. E como esse gene é muito grande, a taxa de mutação dele pode ser de 1 vezes 10 a menos 4, né? Elevado a menos 4. Então, é uma mutação alta. E a mutação nesse gene ocasiona dois tipos de distrofia muscular, que é a distrofia muscular de Duchenne e distrofia muscular de Becker, que causa fraqueza. E o que é um polimorfismo? Um polimorfismo é uma alteração que nós temos em um gene, ok? Então, se a gente tem um gene com vários alelos,
nós falamos que aquele gene ele é polimórfico, ou seja, ele tem várias formas. E essas formas, elas são originadas a partir do processo mutacional. Tá certo? Então, na aula de hoje nós vamos falar só sobre mutações gênicas e vamos pensar como que essas mutações elas acontecem. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um DNA com alelo selvagem. Esse DNA ele codifica um polipeptídeo específico e esse polipeptídeo específico vai ocasionar um fenótipo. Quando acontece uma mutação, ou seja, uma alteração na sequência do DNA, então nós teremos um outro tipo de alelo, né, que não é o alelo mais selvagem, agora a gente chama de alelo mutado, ele vai gerar um polipeptídeo alterado, diferente do original, e, consequentemente, um fenótipo novo. Então, as mutações gênicas, muitas vezes, elas ocasionam o quê? A produção de uma proteína alterada, e essa proteína vai ser responsável pelo desenvolvimento de um novo fenótipo, sempre relacionado com o funcionamento dessa proteína. Tudo bem? Importante a gente pensar o seguinte, quando a gente pensa de código genético são esses conjuntos de regras que relacionam uma trinca de bases a um aminoácido, nós temos uma característica importante. Nós observamos que para alguns aminoácidos, na verdade para a maioria deles, um aminoácido ele consegue ser codificado por várias trincas. Então a gente fala que o código genético é degenerado. Dessa forma, se a gente tem várias trincas codificando um aminoácido, se temos uma mutação, por exemplo, de um alelo original UCG para UGA, então nós não temos a mudança do aminoácido. Muda a trinca, o códon, mas o aminoácido permanece o mesmo. Em alguns momentos, a gente vai ter a mudança da trinca e a mudança do aminoácido. Por exemplo, se a gente tiver a sequência UCU, que codifica serina, e houver uma substituição de bases de UCU passar para UUU, ao invés de ser a serina, nós teremos a fenilalanina. Então, isso aqui é importante para a gente entender algumas consequências fenotípicas da mutação, tá bom? Só relembrando o código genético que já foi visto quando nós estudamos o processo de transcrição e tradução, tá? Para síntese de proteínas. Dois outros termos importantes que a gente tem que entender é a diferença de mutação somática para mutação germinativa. O tecido somático é aquele tecido que não é capaz de gerar gametas, e o tecido germinativo, ele gera gametas. Então, qualquer alteração que nós temos no tecido somático, ele não é passado para a prole. Por exemplo, se uma pessoa tomou muito sol, ficou muito exposta à radiação da luz UV, sem proteção, e desenvolveu um câncer de pele, esse câncer de pele que ela desenvolveu não vai passar para a prole. Por quê? Porque a pele é um tecido somático e, consequentemente, ele não gera gametas. Agora, se tivermos uma mutação no tecido germinativo, seja em testículo, seja nos ovários, essa mutação ela pode sim passar para a prole, ok? Então toda mutação que acontece, toda mutação nova que acontece, ela acontece aonde? Ela acontece no tecido germinativo, porque ela é capaz de ser transmitida para a prole, tá bom? E não necessariamente pessoas que têm mutação no tecido germinativo vai ter prole 100% mutante, né? Se os gametas vierem do setor mutante, a pessoa, né, o indivíduo que vai nascer aqui, ele vai ter essa mutação. Agora, se o indivíduo for gerado a partir do setor não mutante, ele não desenvolve essa mutação. Tá bom? Então, é importante a gente ter em mente sempre essa diferença de mutação somática para mutação germinativa. Temos aqui 3 exemplos muito bacanas de mutação somática. Ó, a gente observa em casos raríssimos, tem maçã que ela é metade vermelha e metade verde. Essa mutação aconteceu no tecido somático e ela aconteceu depois do desenvolvimento do zigoto, né? Após a fecundação.
Então, não vai passar para a prole, ok? A mesma coisa, indivíduos que têm olhos de cores diferentes, os olhos com cor diferente. Essa mutação aconteceu durante o desenvolvimento embrionário e foi uma mutação específica no tecido que vai gerar um dos olhos. Então, pode ter um olho de coloração normal e um olho de coloração mais clara. Quer dizer que a prole desses dois indivíduos aqui também vai poder ter essa heterocromia? Não, tá? Porque a mutação foi no tecido somático, eles não conseguem passar isso para a prole. E agora, mutações germinativas. As mutações germinativas são aquelas que acontecem no tecido germinativo e passam para a prole. Uma das características mais clássicas que nós temos é a acondroplasia, né, que é um tipo de nanismo e que muitos indivíduos eles têm pais normais e nascem com a acondroplasia, que é uma característica dominante. Então, por que eles, se é uma característica dominante, eles têm pais normais? Isso acontece porque ocorre uma mutação no tecido germinativo para a formação dos gametas. E os estudos indicam até então que a alteração nesse tecido é no tecido masculino, na maioria das vezes, não todas, mas na maioria. Então a prole vai ter. E a partir do momento em que a prole tem a característica, ela segue os padrões de transmissão convencionais, ok? Então aqui a gente tem a acondroplasia no cachorro, a acondroplasia em humanos e temos casos de albinismo também. As mutações, elas podem surgir de forma espontânea, ou seja, são aquelas mutações que surgem sem exposição a agentes mutagênicos. A frequência que elas acontecem, ela é muito baixa. E essas mutações espontâneas, elas estão diretamente relacionadas com a evolução das espécies. Agora, por que o mecanismo de mudança é lento? Ele é lento porque em células eucariontes nós temos os mecanismos de reparo, que é um grupo proteico que toda vez que a molécula do DNA ela se duplica e ocorre essa alteração na sequência do DNA, essas enzimas vão e fazem um cheque, uma checagem na molécula e encontram o erro e substituem. E se não encontrar o erro? Se não encontrar o erro, o indivíduo fica com aquela mutação. E a consequência sempre vai depender do tipo de proteína que foi alterado. E um outro tipo de mutação que é muito mais frequente são as mutações induzidas. Essas mutações induzidas, elas ocorrem após um tratamento proposital ou ocasional a agentes mutagênicos e ocorrem numa taxa muito grande. Tá? Então, nós, o tempo todo, estamos expostos a agentes mutagênicos e a taxa mutacional ela é muito alta. Ela só não traz consequências maiores para os indivíduos por conta dos mecanismos de reparo que ajudam a consertar. Então, de mutação induzida, nós temos aqui, por exemplo, os agentes químicos, pode ser poluição, a nicotina, ela está diretamente relacionada com a maioria dos casos de pulmão, por exemplo, ou a gente também pode ter agrotóxicos, que já tá mais do que comprovado que estão relacionados com tipos específicos de mutação. Nós temos os agentes físicos podem vir de radiação ultravioleta, radiações gama ou raio-x. Então, eles são capazes de entrar na molécula do DNA, de entrar na célula, atingir a molécula do DNA e, consequentemente, alterar a sequência de nucleotídeos. Cada agente mutagênico, ele atua de uma forma diferente. Tá? Então, para cada agente mutagênico estudado, a gente precisa compreender os mecanismos de mutação, como que eles conseguem chegar no núcleo, que tipo de alterações causam para a gente saber as consequências mais tarde. E temos os agentes biológicos, que pode ser vírus, pode ser bactéria, ou pode ser produtos de fungos, por exemplo, como a aflatoxina B1. Né? Em relação aos tipos de vírus, por exemplo, mais comum que a gente tem o HPV, né? que o HPV está diretamente relacionado com o câncer de colo de útero. Ou seja, a maioria dos casos de câncer de colo de útero são ocasionados devido à ação desse vírus do HPV. Tá certo?
Da mutação gênica, a gente consegue diferenciar essa mutação em dois grandes tipos, né? O que seria isso? Quando ocorre a mutação, o que acontece no DNA? Pode acontecer desde uma substituição de bases até adição ou deleção de bases. Então, basicamente, nós temos substituição de bases, adição ou deleção. Nos últimos anos, a metilação do DNA, que ocasiona inativação ou ativação gênica, também tem sido estudado, mas não é o foco da nossa aula. A gente vai trabalhar com as substituições e adições e deleções. Quando a gente pensa em substituições de bases, essas substituições de bases não vai alterar o tamanho do RNA mensageiro. Marcela, o que é uma substituição de bases? Se você tem uma sequência ATCG com o seu pareamento correspondente e você troca essa citosina ATCG, fica TAGT, ocasionou um pareamento errado, e esse pareamento ele não é consertado, o que nós temos aqui? Quando essa molécula de DNA fosse duplicar novamente, a gente vai ter a sequência, por exemplo, ATCG normal, com seu complementar, e aqui nós teremos uma sequência alterada porque não foi consertado. Ficaria TAGT, ATCA. Então aqui, ó, a gente tem a substituição de bases que não são iguais à original, ok? E que consequência que isso tem? Se essa substituição substituir um aminoácido pelo outro, ou substituir um aminoácido por um códon de parada, ou um códon de parada por um aminoácido, a gente tem proteínas erradas. E, consequentemente, a gente vai ter consequências fenotípicas relacionadas a essa alteração proteica. Tá? Então, na substituição, a gente substitui uma base pela outra. Marcela, mas o G não pode parear com T, guanina não pareia com timina. Não pareia. Mas quando tem uma mutação, por algum motivo, esse pareamento acontece. Tá? E acontece o pareamento errado, por exemplo, e os mecanismos de reparo não são capazes de consertar, então as próximas células derivadas dessa aqui vão ter essa mutação. Então a gente tem a mudança de uma forma alélica, de uma forma selvagem, né, para outra forma alélica mutada, tá bom? Dentro da substituição é importante a gente saber que temos duas classificações. Temos a transição e a transversão. Para isso, a gente precisa relembrar quem são as bases purínicas e pirimidínicas. As bases que são purina, ó, quem é a base purina? Vocês lembram? É adenina e guanina. Quem é pirimidina? A pirimidina vai ser quem? Vai ser citosina e timina, se a gente estiver falando do DNA, ok? Então, na transição, ocorre uma substituição de uma base de uma mesma categoria química por outra de uma mesma categoria química. Então, lembrando que purina é adenina e guanina e pirimidina é citosina e timina, nós temos o quê? Numa transição, se a gente substitui A por G, que é da mesma categoria química, a gente tem uma transição. Se a gente substitui C por T, que são de categorias químicas iguais, que são duas pirimidinas aqui, a gente também tem uma transição. Agora, se por acaso substitui uma adenina por uma citosina, elas são de categorias químicas diferentes. Eu estou substituindo uma purina por uma pirimidina. Então, a gente tem uma substituição de bases do tipo transversão, certo? Bom, e essas substituições, elas ocasionam alguns tipos de consequência no DNA. Primeiro que a gente vai ver é a mutação silenciosa. Na mutação silenciosa, nós temos o seguinte, vamos observar essa molécula aqui, complementar a fita do gene que foi transcrito. Então, nós temos
o códon TTA, lembrando que isso aqui está representado DNA e não RNA, que codifica o aminoácido leucina. Se substitui TTA por TTG, o que a gente observa? Esse códon, ele substituiu por um mesmo aminoácido leucina. Então, consequentemente, a gente aqui não tem alteração na proteína. Tá vendo? Porque um códon foi substituído por outro que codifica o mesmo aminoácido. Consequentemente, nós temos aqui uma mutação silenciosa. Essas mutações nem são identificadas fenotipicamente, porque não ocasionam nada para o indivíduo. Ok? Por isso que é chamado de silenciosa. Nós temos a mutação de sentido trocado, que é a seguinte. Observem esse códon. CAA codificando uma prolina. Quando ocorre a substituição de CAA por CTC, o aminoácido muda. Você sai de prolina e você vai para uma isoleucina. Só que prolina e isoleucina são quimicamente similares. Por serem quimicamente similares, a proteína ela não tem sua função alterada na maioria das vezes. Então, a gente tem uma mutação de sentido trocado sinônimo, tá? O que é, então, mutação de sentido trocado sinônimo? Ela ocorre quando a gente tem a substituição de um códon por um aminoácido e esse códon novo que surgiu devido ao processo mutacional codifica outro aminoácido, só que esses dois aminoácidos aqui eles são da mesma categoria química. Então, consequentemente, a proteína não vai ter nenhuma alteração funcional, certo? Agora, nós temos a mutação de sentido trocado não sinônima, que o que acontece? Nós temos aqui um códon, por exemplo, GCA, que codifica a alanina. Ele é substituído por um códon CAA, por um processo de mutação aqui, tá vendo? Ó, substituiu a citosina original por uma adenina e trocou o aminoácido. Só que esses dois aminoácidos, eles são de categorias químicas distintas. Então, dependendo da posição que eles são alterados, por exemplo, um aminoácido hidrofílico que é adicionado num local hidrofóbico da proteína, essa proteína não vai funcionar. Então, a gente tem características clínicas importantes por conta da substituição de um único aminoácido. Um exemplo clássico que nós temos aqui, ó, é a anemia falciforme, né? Que é uma substituição única de um aminoácido, que é a substituição da valina por ácido glutâmico. E a gente tem a formação dessas hemácias aqui em forma de foice. Uma única substituição. Substitui um aminoácido de uma categoria química por outra e a proteína, a beta-globina, para de funcionar normalmente. Nós temos também a mutação sem sentido. Reparem aqui. Reparem que na proteína A gente tem essa sequência, lembrando que isso aqui é a sequência do DNA e não do mensageiro, por isso que a timina está aqui. A gente tem a sequência TAT, que codifica o aminoácido tirosina. Se a gente substituir a sequência TAT, por exemplo, por uma TAG, esse aminoácido aqui, ele é substituído por um códon de finalização, certo? Então, a partir do ponto mutacional, nós não temos mais os aminoácidos correspondentes. Consequentemente, a proteína vai ficar extremamente truncada, ela não vai funcionar. Então, se ela não funciona, o organismo vai ter as consequências desse mau funcionamento, né? Quais seriam as consequências clínicas ou as consequências fenotípicas? Sempre vai depender da função da proteína no organismo, ok? E a gente tem também as sequências de adições ou deleções. Essas adições ou deleções, elas são sempre graves, né? Porque você retira ou adiciona nucleotídeos de uma proteína. E muitas vezes você ocasiona um fenômeno chamado de mudança na matriz de leitura. Ou seja, nessa mudança da matriz de leitura, todos os aminoácidos eles podem ser lidos de forma errada a partir do ponto mutacional. É tão grave quanto a mutação em que adiciona o códon de parada que a gente viu no slide anterior. Então,
como seria essa mudança na matriz de leitura? Observem só, a gente tem a deleção de bases com a sequência original. Então, vamos observar as 3 primeiras trincas, AUG, UAU, ACG, com 3 aminoácidos, ok? Vamos supor que numa deleção a gente delete uma base, essa base A aqui, ó. Ocorreu uma mutação e a base A foi deletada. Na hora que a leitura for feita pelo ribossomo, o ribossomo ele não quer saber se a base foi deletada ou não, ele não sabe. Ele lê obrigatoriamente de 3 em 3. Se o ribossomo for ler o códon de 3 em 3 e ele não acha o A daqui, CG, ele devia achar o ACG. Não achou o ACG, então ele achou o CG. Qual é a próxima base? Olha aqui, U. Então ele vai ler aqui CGU. Ah, e como é que vai ser o próximo códon? O próximo códon, ele vai ler UCU. E o próximo códon, AAU. E o próximo códon, CCU. E assim sucessivamente. Aí vocês estão vendo que muda toda a matriz de leitura da proteína? Ela muda, então a gente consequentemente tem aminoácidos aqui sendo adicionados de forma errada. Então a gente tem consequências proteicas bem graves. Tá? A gente tem um alelo selvagem e um alelo mutado que gera uma proteína com muitas alterações e possivelmente bem inviável. Como exemplo, nós temos a fibrose cística, que é um tipo de deleção também, e ele tem mais de 1.200 alelos. Então, nós temos vários tipos de mutação e, como consequência clínica, nós temos dificuldades para respirar, de absorção de nutrientes, o indivíduo não ganha peso, tem dificuldades respiratórias, enfim. A mudança na matriz de leitura, ela também pode acontecer por adição de bases, né? No mesmo raciocínio que nós fizemos do exercício anterior, ó. Temos aqui a sequência, vamos pegar as 3 primeiras, ATG, TAT, ACG. Se adiciona uma base, o ribossomo ele não sabe que adicionou, ele vai ler o que está escrito ali. Então, ele vai ler a primeira, ATG, TAT, aí ele vai ler ACC, porque adicionou um A, ele vai ler de 3 em 3 a partir daqui. Então, vai ler 3, vai ler 3, vai ler 3 e assim sucessivamente. Vai lendo até encontrar o códon de finalização. Então, a gente observa o quê? Que a partir do ponto da mutação, todos os aminoácidos estão alterados, ok? Então, a gente também tem mudança na matriz de leitura. Agora, se a adição ou deleção ela acontecer de uma trinca inteira, né, ou múltiplos de 3, a gente não tem alteração na matriz de leitura. Né? Por exemplo, se deletar TAT, o ribossomo vai ler ATG, ACG e assim sucessivamente. A gente vai ter a deleção de um aminoácido. Ah, isso é bom ou se é ruim? Depende da posição do aminoácido, da função dele na proteína e qual a função dessa proteína no organismo. Dentre as mutações que podem ser induzidas ou espontâneas, nós temos aqui o grupo de mutações espontâneas, né, que temos 2 grandes grupos. Nós temos a depurinação, lembra de purina e pirimidina? Lembra de quem é purina? Ó, purina. A purina pode ser A e G. Na depurinação é o quê? É retirada de uma purina da molécula do DNA. Observem aqui que nós temos CG, tá vendo? Nessa depurinação, espontaneamente, a gente pode ter a retirada dessa guanina daqui. Então, o que vai acontecer? Observem aqui, na hora da replicação do DNA, a gente vai ter 2 fitas moldes, uma normal, que eu vou chamar de N, e uma mutada, que eu vou chamar de M. A normal vai ter uma sequência igual da original. Agora, a mutada não. Na hora em que a molécula, né, que é a enzima, polimerase, DNA polimerase, for duplicar isso aqui, ele não vai saber quem colocar. Eu vou colocar quem aqui como pareamento? Então, ele pode colocar qualquer um desses 4 nucleotídeos. Nós temos também a desaminação. Tá vendo? Essa citosina aqui, ó, se ela perde esse grupamento amino, ela vira uma uracila. Isso pode acontecer tanto por agente mutagênico quanto por mutação espontânea.
A mesma coisa, de uma 5-metilcitosina, algumas citosinas elas são metiladas. Nessa metilação aqui, ela serve para quê? Ela serve muitas vezes para ter controle da expressão gênica. E quando essa metilação, esse radical metil é retirado daqui, ela se transforma numa timina. Então, na hora da replicação do DNA, ao invés, a gente vai ter uma citosina que ao invés de se parear com uma guanina, ocorre a metilação, ela vira uma timina, que consequentemente vai se parear com uma adenina aqui. Tá certo? Então, todas as mutações, elas se fixam no momento da duplicação do DNA. Tá? Todas as mutações pontuais se fixam durante a replicação do material genético. Nós temos aqui também as mudanças tautoméricas, ó, que nós temos uma guanina e que por tautomeria ela pode se transformar sair da sua forma aceto e ir para a sua forma enol. Assim como acontece com a timina, assim como acontece com a citosina e assim como acontece com a adenina. E qual a consequência disso? Vamos pensar, uma guanina alterada, uma timina alterada, ela consegue se parear com uma guanina, ok? Uma citosina alterada, ela consegue se parear com uma adenina. Então, essas mudanças tautoméricas, elas também ocasionam um pareamento errado das bases, tá? Porque agora a citosina vai conseguir fazer ligação de hidrogênio com adenina, coisa que não conseguia antes. E esse tautomerismo a gente também pode acontecer de forma espontânea. E para finalizar, nós temos aquelas mutações que são induzidas. Lembra que eu falei agentes físicos, químicos e biológicos? Um exemplo de agentes biológicos é a aflatoxina B1, que é uma toxina produzida por um fungo chamado de Aspergillus flavus. Esse fungo ele é muito comum ele dá muito em grãos, né? Em grãos de milho, pode dar em grãos de soja, e esse vírus ele libera essa aflatoxina e ela causa uma substituição do tipo transversão. Ele tem um hot point de mutação que substitui a base G por uma base T no códon 239 do gene P53. Ele tem uma especificidade por esse local. Essa aflatoxina, ó, que é essa molécula em verde aqui, ela se liga à dupla fita do DNA e acaba retirando a guanina da molécula, certo? Então, a guanina não é uma purina, ela ocasiona o quê? Uma depurinação. E, consequentemente, na hora que o DNA fosse duplicar, a célula vai substituir esse aqui, esse nucleotídeo que ela não sabe o que é, pelo T. Tudo bem? Aí substitui por T, por uma timina, a gente tem alteração na sequência do DNA e, consequentemente, a pessoa tem um risco maior de desenvolver câncer, porque esse gene aqui é um dos genes relacionados com o controle do ciclo celular, tá bom? Com agentes físicos, nós temos a radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta, ela forma dímeros de pirimidina. Como assim? A gente sabe, se a gente tiver uma adenina ligada a uma timina e uma adenina ligada a outra timina, e a radiação ultravioleta conseguir penetrar no núcleo, o que ela pode fazer é romper essas ligações de hidrogênio aqui e formar uma ligação com esse anel ciclobutano, entre esses dois T's, como é mostrado aqui. Então, quando a molécula for se duplicar, ela pode ser que nesse pedaço que foi alterado, seja formado alças, né? Porque não está fazendo o pareamento correto, a molécula perde a sua conformação. E, consequentemente, aqui você pode ter grandes deleções, grandes duplicações, mudança na matriz de leitura, uma série de consequências. Tá? Então, quanto mais exposto à radiação ultravioleta que a gente tem, maiores são as chances de você ter uma mutação dessa e não ser corrigido pelo sistema de reparo. De agentes químicos, nós temos a nicotina. A nicotina, ela ocasiona a ativação de genes antiapoptóticos
e inativação de genes apoptóticos, ou seja, ela inibe a morte celular. Ela inibe essa morte celular e, normalmente, né, na presença do organismo. Por quê? Porque ela altera a ativação de genes. Nisso que ela altera a ativação desses genes que controlam o ciclo celular e essas células não morrem, se essas células começarem a ter mutações no seu DNA, essas células não vão morrer, né? O corpo vai entender que aquela célula está normal e ela acaba não morrendo. E com o acúmulo de mutações, a gente tem o surgimento de câncer, tá bom? Principalmente do pulmão. Aí esse aqui é o Aspergillus flavus, que para vocês observarem que ele ocasiona um tumor no fígado de galinhas. Tá? Então, a gente não precisa ter contato direto com os grãos. Basta a gente ter contato com os animais que consumiram grãos contaminados e os seus derivados, já é o suficiente para esse fungo, para esse produto do fungo, essa micotoxina, alterar o GNP53 e ocasionar o câncer. Mas lembrando que isso precisa ser em grandes quantidades. Né? Não é você consumir um amendoim com um lote que esteja com grande quantidade de aspergilos que vai desenvolver alguma neoplasia. Não é isso. Mas em grandes quantidades ele pode sim ocasionar essa alteração. E temos também aqui o papilomavírus, né? Que é o HPV. O HPV está diretamente relacionado com o câncer de colo de útero. Atualmente já tem visto um aumento de câncer anal, de vulva, pênis, boca e garganta relacionado com o HPV também, tá certo? E por isso que a vacinação no tempo correto, ela é extremamente oportuna. Aqui nós temos a imagem do vírus de microscopia eletrônica e imagens de exame de Papa Nicolau, mostrando células possivelmente alteradas, tá? Devido a esse crescimento desordenado que o HPV ocasiona nas células que ele infecta. Então é isso, muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!